Seja muito bem-vindo. Hoje nós temos um convidado especial demais, que é o Aloysio Brito. Eu queria dar uma ótima noite ao nosso convidado, Aloysio Brito. Seja muito bem-vindo, Aloysio. Seja muito bem-vindo à Live dos Empreendedores. Hoje a gente quer te conhecer, hoje a gente quer ouvir a tua história, hoje a gente quer falar de você e quer aprender um pouco com você do que você já viveu e aprender um pouquinho para a gente poder levar para nossas vidas, tanto como vida cristã, quanto vida secular e como vida empresarial. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade, uma boa noite a todos, né? Queria muito, primeiramente, agradecer a Deus, né? Porque a oportunidade quem dá é Ele, né? De estarmos aqui e que seja feita a vontade de Deus, né? Para que pessoas sejam edificadas, fortificadas e que Deus possa derramar sobre cada um o espírito de coragem, de atitude, de amor, de moderação, para a glória do nome dele, né? Muito obrigado, Eduardo, pelo convite. Estou muito feliz, sabe? Eu creio que é o primeiro de vários. Sabe? Verdade. É o primeiro de vários. Hoje a gente vai falar sobre coisas, sobre a vida desse cara e com certeza vai ser edificante para a sua vida. Aloysio, a gente já se conhece há um tempo, eu já sempre admirei te ouvir falar, porque assim, a sua visão e a sua facilidade com as palavras eu sempre admirei e a facilidade como você tem uma sabedoria tua. E a gente queria entender um pouquinho de como foi a sua vinda. Você não é natural do Rio, né? Isso. Eu sei. Mas como que foi a sua vinda aqui para o Rio de Janeiro? Então, Eduardo, a sabedoria ela vem do alto, né? Deus nos permite. A palavra de Deus fala que a sabedoria ela se multiplicaria, né? E hoje em dia só não tem sabedoria quem não busca, né? Primeiramente, a Deus, né? Uhum. E a minha vinda para cá para o Rio, ela foi por oportunidade, né? Aos 16 anos de idade, na cidade de Tianguá, no interior do Ceará, a 306 quilômetros de Fortaleza, já na divisa do Piauí, foi o local que eu nasci, né? E ali eu tive a oportunidade de vir para cá a trabalho. E eu muito novo, no princípio minha mãe não aceitou o convite, né? Falou, não, você é muito novo. Mas eu imagino, com certeza. Muito novo, mas ali eu já tinha, tipo, eu quero ir, insistir, até que ela me liberou, né? Não foi fácil, sabe? Não foi fácil vir para um lugar onde a cultura, tudo era diferente, a religião, a alimentação, o tempo, tudo era diferente. Eu nasci numa região lindíssima, muito, muito lindíssima, mas infelizmente a minha oportunidade financeira era muito pouca. Então, quando surgiu a oportunidade de eu vir para cá para o Rio, eu aceitei e agarrei. Então, eu quero que vocês entendam, é a oportunidade. Então, quando você deixa passar uma oportunidade, provavelmente vai vir outra porque Deus vai permitir, pelo amor que Ele tem por você, mas talvez não seja igual àquela primeira. Então, eu me arrependi muitas vezes de ter vindo para cá, sabe? Mas eu entendia que Deus tinha um propósito na minha vida porque Deus Ele fala nos nossos corações. Quando eu desci na rodoviária no Novo Rio, no dia 13 de junho de 2002, eu perguntei para Deus ali naquele exato momento o que eu tinha vindo fazer aqui. E Deus Ele me respondeu no meu coração, você pediu para vir, né? Então, eu te trouxe e vou te mostrar que aqui eu vou operar maravilhas na tua vida. Então, eu nunca esqueci aquela palavra que Deus colocou no meu coração. E, realmente, Ele opera maravilhas, né? Porque passa por um processo, sabe? Passa por um processo de moldagem, nada é fácil. Passa por um processo de aprendizagem. Eu vim para cá praticamente sem saber nada. Entendeu? Sem nada. Nada. Eu não sabia nem onde que eu ia ficar. Entendeu? Aí fui morar na cidade de Belfor Roxo, com uma casa alugada que meu tio tinha uma fábrica de doce, né? E ali ele falou, aqui você vai ficar trabalhando. Mas eu nem sabia no que eu ia trabalhar. Sabia que era em doces, mas como eu não sabia. E qual era essa barra de doce? Era do tempo que você trabalhou com aquela... que a gente chama... moço, a gente chama muito de moço, eu chamava pelo menos, moço do Fonfon, que é um cara... Foi essa época? Isso, a carrocinha do cuscuz, que hoje em dia, né, que ainda tem atuando, né, que é a minha família, a família conhecido como Doce do Índio, né? Quem conhece, quem não conheceu o Doce do Índio, então, com certeza quem tá na live aí pode botar que já conhece. O melhor cuscuz, né, não desmerecendo o cuscuz de ninguém, melhores doces, né, são feitos pela minha família, tanto aqui em São João de Meriti, como em Nova Iguaçu, que é meu primo Joelso, como em Campo Grande, em Bangu, né, que é a Valquíria, o Hinaldo, o Fernando, eles trabalham com doce, então é os melhores doces porque eles trouxeram algo do Nordeste, né, uma receita, né, que é de família, né, então eu aprendi com eles.
entendeu? Aí você aprendeu tanto a trabalhar, você Tanto a trabalhava trabalhar, isso. com as carroças assim, e começou a aprender a fazer. Isso, primeiramente eu comecei a fazer, né? E também eu tinha que ter uma experiência de vendedor, né? Como eu já trabalhava no Ceará em outro meio, já vendendo desde novo, vendendo doces, né? Já tinha uma experiência, mas eu queria ter algo mais aqui no Rio, sim, além do que eu já tinha, né? E também fui pra rua, né? Passei um perrengue, entendeu? Mas foi difícil, foi fácil? Foi difícil. Foi difícil, mas era prazeroso, porque eu sabia que Deus estava me moldando para algo melhor, né? Eu sempre tinha essa confiança no meu coração. Eu sempre uso uma frase com meus filhos, né, em casa, que sempre depois de uma tempestade vem um sol. Então, sempre depois de um trabalho duro, vem a recompensa. Então, a minha recompensa, hoje em dia, eu acredito que não é a parte financeira, e sim a experiência. Tanto para mim como para quem eu passo. Então isso é gratificante demais, entendeu? Quando Deus te permite que Ele te molde e te coloque conforme Ele quer, não conforme você quer. E aí foi nessa época, trabalhando com o seu tio, que você percebeu que você tinha uma aptidão melhor para... Sim, não. Aí o que aconteceu? Eu parti para outra área, eu parti para a área de restaurante. Eu entrei em um restaurante numa casa de massa, extinta Espásio. Eu entrei lá como faxineiro, né, copeiro. E em 3 meses eu já era garçom. Depois de mais 3 meses eu já era gerente do restaurante, né? E ali tinha uma cozinha de vidro no meio do salão e eu sempre vi o chefe de cozinha praticando ali, fazendo os pratos. E eu sempre gostei de olhar, entendeu? E eu via eles fazendo e eu prestava atenção e eu aprendi algumas coisas com eles. Porque existe um conhecimento que, se as pessoas colocassem em prática, é muito válido. O conhecimento empírico, que é o conhecimento que você adquire quando você vê, quando você pratica, com o tempo, conhecimento empírico. Tem muitas pessoas que não têm uma faculdade, tem muitas pessoas que não têm um curso formado, mas eles fazem muito melhor do que alguém que já se formou, porque fazem com amor, fazem com prazer. Eu conheço pessoas que nunca fizeram uma faculdade de culinária e fazem excelentes pratos, sabe? Excelentes comidas. E a partir dali, com aquele cargo de gerência, quando faltava um cozinheiro, eu ia para a cozinha, quando faltava um pizzaolo, eu ia para a pizzaria, já no intuito de aprender, sabe? Já no intuito de aprender. Dali eu fui para outro restaurante trabalhar de garçom, com 9 meses, 11 meses praticamente. Eu já estava na gerência também, entendeu? Já estava na gerência e já era churrasco, né? Era diferente. Então ali eu adquiri mais uma experiência e dali eu saí, fui para outra área de restaurante, que é o peixe, que hoje em dia também eu atuo na área do peixe, né? Trabalho de garçom também. Então ali eu fui colocando em prática. Eu sempre tive vontade, né? Sempre desde criança que tem... Deus, ele coloca no teu coração algo que você quer ser e você tem que se identificar com aquele algo. Tem aquilo que Deus coloca no teu coração e tem o que você quer ser. Tem momentos que você vê, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu gosto, sabe? Você tem que saber o que você quer, o que você quer fazer, sabe? E ali eu vi que a culinária me fascinava, sabe? Eu falei, cara, é isso que eu gosto. É gratificante quando você faz um produto que é alimento e você vê uma pessoa degustando, sabe? E falando, nossa, que delicioso, que saboroso. Porque foi feito com amor, foi feito com carinho, sabe? Deus te deu esse dom. Então é gratificante demais. Eu acho que a maior gratificação de um cozinheiro, de um chefe de cozinha, não é ver vários pratos prontos, e sim sendo consumido e sendo elogiado ali, sabe? É muito prazeroso, sabe? E aí, a pergunta que não quer calar, pelo menos dentro de mim. Quando você decidiu a fazer bolos? Sim, eu sempre fazia algo diferente, como as pizzas, né? Fazia pães, fazia pratos. E certo dia eu comecei a fazer bolos em casa em tempo frio, né? Comecei a fazer bolos e colocava no status. E certo dia um amigo meu que trabalhou comigo, conhecido como um grande amigo meu, né? E ele falou pra mim assim, quanto tá esse bolo? E eu falei pra ele assim, pô, cara, não tá à venda não, eu só tô divulgando. Ele falou assim, não, se você tá divulgando, você tá vendendo. Eu quero um desse para amanhã. Você faz? Eu falei, só um minuto. Fui lá, somei tudo, né? Vi quanto dava. E falei, sim. Lancei um valor, uma porcentagem em cima daquele valor que eu tinha gastado. E falei, sim, faço sim, custa X. Ele, então, eu quero um para amanhã. E no dia seguinte, eu fui lá, comprei o material, né? E fiz aquele bolo e entreguei para ele na embalagem bonitinho, perfeitinho. E no dia seguinte, eu não perguntei a ele como é que tinha sido o bolo. Ele veio, cara, que bolo maravilhoso, que sabor é esse? Pro final de semana eu quero outro. E no final de semana eu falei, caramba, vou ter que acordar mais cedo, né? Para trabalhar à noite, né? Para fazer o bolo, mas aceitei a encomenda. E na semana seguinte, na segunda, eu estava de folga e eu decidi que ali eu falei, não, agora é meu passo de empreender.
Já tem um cliente. Já tem? Já tem um isso cliente. É crucial. Ouviu o que ele Entendeu? falou agora? Já tem um cliente. Eu já tenho um. Se eu for conquistar... Agora já começou. O que eu fiz? Peguei o celular, né? Fui lá no status do WhatsApp, escrevi lá alguma coisa lá, aceito encomenda de bolos e publiquei. E eu fiquei perguntando, qual vai ser o nome da empresa? Eu logo que me profetizei já como uma empresa. Exato. Qual vai ser o nome da empresa? E fiquei procurando. No início ia ser o Nordeste é aqui. Ok. Entendeu? Ia ser o Nordeste é aqui. Só que algo lá no fundo do meu coração falava que não. Você tem que colocar um nome que seja forte, sabe? Algo que atraia. Algo que não que o Nordeste não atrai, entendeu? Algo que impacte. Uhum. E eu falei, que nome vai ser? Aí minha esposa falou, coloca Fonte. Que é a igreja que nós programamos se chama A Porta da Fonte. E todos os microempreendedores lá colocam a fonte no início da... É mesmo? Isso, todos eles. Bacana. Fonte Vida, academia da minha HL, né? Fonte Vida, fonte de vestido, fonte dos móveis. Eu já falei sim, fonte dos bolos. Fui lá, escrevi lá no WhatsApp de qualquer maneira, mas estava lá escrito fonte dos bolos, né? Lá no status ali, aceitamos encomenda, né? Comecei só a aceitar encomenda, a pessoa pedindo um dia, no dia seguinte eu fazia o bolo, né? E logo em seguida, alguns membros da fonte da porta da fonte começaram a me encomendar, né? Falou, olha, eu quero um de cenoura. Eu falei, cara, eu não sei fazer bolo de cenoura, mas eu aceitei a encomenda. Aceitou? Aceitei o desafio, eu falei, é um desafio. Fui lá e fiz o bolo, não deu certo, comemos aquele bolo, né? Tava saboroso, mas estava solado, né? Não deu certo. Não deu certo. Fui lá e fiz de novo. No terceiro bolo eu acertei, eu falei, é essa a receita. É essa receita aqui. Eu criei uma receita bolo de cenoura, tanto que nós temos o bolo rústico artesanal. Entendeu? Porque é uma receita elaborada pela fonte dos bolos. Por que o bolo sola? Nós tivemos que descobrir por que o bolo solava. Por que o bolo de cenoura sola? Só ele que sola. Nós tivemos que elaborar, vamos planejar, vamos investir. Qual foi o investimento? Gastando em material. Mas a gente não jogava fora, porque mesmo solado era saboroso, entendeu? É porque você queria fazer o melhor. Isso. E o que nós vamos colocar na cobertura? Brigadeiro todo mundo tem, vamos colocar algo diferente, vamos colocar um ganache de chocolate. Como é que faz um ganache de chocolate? Eu falei, Deus nos deu conhecimento, sabedoria para buscarmos, vamos no YouTube buscar como é que faz. E fomos lá no YouTube, assistimos o primeiro vídeo, esse não tá bom, esse não tá bom, esse não tá bom. Só sei que no terceiro ou quarto vídeo, sei que tinha hora que minha esposa até falava, cara, para de ver vídeo. Eu falei, não posso. Enquanto não aprender, né? E fui lá e aprendi, fiz uma quantidade de ganache correta, com creme de leite, com isso, com chocolate, com esse chocolate, qual era o chocolate que dava certo, qual era o que não dava. Até que acertamos o ponto e quando entregamos o bolo para o cliente, né? Ele veio e falou, cara, que bolo saboroso, o cheiro do chocolate já empreguei na casa, já deixa você com vontade e maravilhoso. Então, começamos com 5 bolos. Bolo de aipim, bolo de milho verde, bolo de cenoura, bolo verde limão e começamos com bolo de churro investido. Entendeu? Bolo de churro investido. E a gente aceitava encomenda. E aí vocês começaram a princípio só com as encomendas? Só com a encomenda. O cliente pedia no dia seguinte a gente fazia. Só que o cliente, às vezes, acabava esquecendo de fazer a encomenda e falava, poxa, eu queria um bolo para tal horário, você faz? A gente aceitava o desafio, fazemos. Leva 2 horas, 2 horas a gente está entregando um bolo para você. Quando a gente viu que isso dava certo, a gente começou a investir. Falou, agora a gente está fazendo. Então, todos os dias a gente faz cedo o bolo, para de tarde, a pessoa pede, eu queria um bolo para tal, eu falei, já temos agora, vamos enviar agora. A princípio vocês começaram entregando os bolos. Hoje em dia vocês já têm pronto, entrega. Estoque diário. Isso, por exemplo, a gente tem um diferencial no Fonte dos Bolos. A gente tem coberturas de bolos tradicionais que as casas de bolos que são padrão do Rio de Janeiro não têm. Você consegue comprar no Fonte dos Bolos hoje um bolo saboroso com uma cobertura saborosa por um preço acessível. Como você enxerga hoje os seus clientes? Eu costumo falar que o atendimento ao cliente, você tem que ter empatia. O que é empatia? Como eu queria que ele me tratasse se fosse eu que estivesse comprando o bolo? Nossa. Então eu me coloco no lugar do cliente, procuro entender o que ele quer, para depois mandar o produto para ele. Se você entrar na nossa rede social, no Instagram, @Fonte dos Bolos, você vai ver pequenininho lá, não vendemos apenas bolos, sim momentos. Que momentos são esses? Momentos de estar em família, comendo um bolo, momentos de estar no café da manhã,
momentos de confraternização, como você falou no aniversário da pastora Tatiane. Então, nós não vendemos por cliente apenas um bolo, nós vendemos momentos que ficam na memória. Se naquele momento ali foi dado algum presente a ela que é passageiro, tipo um relógio, um cordão, ela vai usar esse relógio, esse cordão, e eles vão se quebrar, ela vai esquecer, mas ela nunca vai esquecer do bolo que ela saboreou. Ela nunca vai esquecer daquele sabor daquele bolo. Quando ela estiver já com os netos dela, o dia que ela provar um bolo daquele sabor, ela vai lembrar daquele momento gratificante e maravilhoso que foi para a vida dela. Isso é o diferencial do Fonte de Bolos. Isso tudo é pensado no momento que no momento que se faz. Então, o atendimento para vocês que estão querendo dar um atendimento para o cliente, para vocês que estão querendo empreender para o cliente, vocês têm que ter uma empatia com o cliente, procurar entender ele, procurar entender o que ele quer. Como ele quer, como que eu queria ser tratado se eu estivesse pedindo um bolo naquele exato momento. Então, você tem que ser empático com o seu cliente, entendeu? É muito difícil você trabalhar numa rede social, é difícil porque, às vezes, 10 clientes mandam mensagem ao mesmo tempo. A minha esposa até costuma falar, calma, vai com calma. Não, mas o cliente, você tem que dar atenção a ele. Cada cliente tem uma... Isso, dentro do padrão. Você dá um boa tarde, daqui a pouco você volta para responder aquela outra pergunta, você já volta para enviar algo que o cliente quer, e a gente tem um diferencial que eu observo muito. Primeiramente, nós vendemos o produto com os olhos. Você entra na rede social @Fonte dos Bolos, você vai ver que coisa linda. E você quer comprovar se realmente aquilo que você viu condiz com o sabor. Eu falo para meus clientes, alguns clientes que eu tenho assim intimidade, que o que ele está comprando na foto do status do WhatsApp é o que ele vai receber em casa. Quando não chega daquela forma, eu me sinto muito mal, porque eu vendi algo que não era compatível ao que eu estava divulgando. Então, vocês que estão querendo empreender, vocês que estão querendo vender algo pela internet, venda, mas venda o que você está oferecendo. Um produto de qualidade, um produto de confiança, para que o seu cliente retorne e até mesmo quem está do lado dele veja a numeração que está lá, o número de telefone, e pegue. Como eu já vendi para clientes que estavam em um certo local e viram a pessoa comentar, nossa, que bolo maravilhoso, e ele passou olhando e viu o número, automaticamente ele notou o número e mandou, falou, poxa, você pode mandar um bolo desse para mim que eu vi aqui o cliente do meu lado comendo? Entendeu? Isso é gratificante, você saber que uma pessoa está comemorando algo em um lugar e ele viu na embalagem o nome lá, o número do Fonte dos Bolos, e te mandar uma mensagem de falar que quer um bolo porque ele ouviu o cliente falar que era bom. Isso é gratificante. Primeiro eu vou te perguntar um pouquinho de como foi na pandemia, se vocês sofreram alguma dificuldade. Olha, Júnior, na primeira semana foi muito difícil, sabe? Eu quase entrei em depressão. As pessoas que me conhecem, eu também trabalho de garçom, né? Trabalho com um restaurante ali, Peixe do Filhinho, sabe? Maravilhoso, eles me tratam super bem, são pratões muito maravilhosos ali. Agradeço muito a Deus pela vida da dona Ana, do seu Valdir, sabe? Eu já fui lá. Os clientes sabem do que eu estou falando, sabe? Sabe que os produtos deles também são maravilhosos, então a gente aprende também com quem trabalha maravilhoso, né? Que o trabalho deles é maravilhoso, então você leva para você esse aprendizado, né? E o restaurante também fechou na pandemia, né? E como a gente estava vendendo bolo, a gente vendia, Júnior, em faixa de 2 bolos a 1 bolo por semana, só que era um bolo gourmet, né? Cada bolo custava R$30. Então, se eu vendesse 2 bolos por semana, eu já tinha R$60. Naqueles R$60 não era meu. Ali tinha uma porcentagem do meu produto, do meu trabalho e do meu investimento. Essa é a visão. Você tá entendendo? Então, tem pessoas que falaram assim para mim, mas se você vender 3 bolos, você vai ter R$90. Eu falei, não, senhor, quem falou para você que eu vou ter R$90? Eu vou ter R$90 vendido. Ali eu vou tirar o que eu investi, ali eu vou tirar o meu trabalho e ali eu vou tirar o que eu vou investir lá na frente. Eu não posso. Que você ia, né? Isso aí, eu não posso. Então foi muito difícil, sabe, na primeira semana. E eu mandei mensagem para um amigo meu que é cabeleireiro, pastor Nelson, um amigo meu de muita data, e eu falei com ele, eu falei, poxa, meu amigo, eu não sei o que eu vou fazer, sabe? E Deus usou ele para trazer uma palavra para mim, que eu também quero deixar para vocês. Que me marcou muito, sabe? O Salmo 121. Quando eu li aquele Salmo e eu compreendi, eu meditei na palavra que estava no Salmo 121, eu falei, é agora que eu vou fazer com que a minha história se reverta. Como disse o apóstolo Paulo, da fraqueza tiramos forças. E eu lembrei disso também. E eu lembrei que eu tenho um Deus que é por mim. Entendeu? Então eu fui ali e li aquele versículo, aquele salmo, aquele salmo, e coloquei em prática. E a partir dali, a minha vida
que vendia 3 bolos por semana, eu passei a vender 30, 40, 50, até 60 bolos por semana. Você não tem ideia, tinha dias que a gente não parava, um instante. Deus, ele honrou de uma certa forma, porque nós colocamos a atitude, sabe? Nós colocamos a prática. Nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração e demos, Senhor, Tu é comigo, Senhor. A Tua palavra não é mentirosa, não. A Tua palavra é verídica, então tem que se cumprir na minha vida. Coloquei uma máscara no meu filho, coloquei uma máscara em mim, coloquei luvas, coloquei álcool gel, colocamos o devido cuidado que era para ter. Devido cuidado. Falava sempre com ele, sempre que você for entregar para o cliente, toma muito cuidado, entendeu? Porque não é só por você, mas pelo próprio cliente que vai estar consumindo o produto, entendeu? Então a gente teve todo um cuidado, ele com a máscara, entendeu? A gente entregar também com a máscara e fomos para frente. Não tivesse, a gente colocasse, se tivesse medo, o que ia acontecer com a gente? Exatamente. E um cliente comprou, daqui a pouco o parente daquele cliente também queria, daqui a pouco o parente daquele outro cliente queria, daqui a pouco o cliente. Só sei, Júnior, que na pandemia nós tivemos um aumento de 80% de clientes. Você tem ideia? 80% na pandemia. 80%. Pega essa visão aí, você que está na Creio, marca essa pessoa aí que é seu amigo, para ela ouvir essa história. Esse amigo que está achando que não consegue fazer. Primeiro, é ter a visão que ele tem de reinvestir, de fazer. E na pandemia eles conseguiram. Imagina agora o que eles não vão fazer. Então a gente prosseguiu, né, nesse ritmo que Deus deu a visão para a gente. Eu parei, sentei, orei a Deus e pedi discernimento e sabedoria. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração: os seus bolos para pandemias, para o local que você vive, está um pouquinho caro, meu filho. Cria algo que seja acessível, porque você sabe que nós estamos numa pandemia. Na pandemia fica difícil. Eu falei, é verdade. O que eu posso fazer? Você vende um bolo gourmet. O que é um bolo gourmet? É um chocolate nobre, com bastante calda. Então eu posso vender um bolo tradicional pela metade do preço. Então eu fiz o mesmo bolo, do mesmo tamanho, só que com uma cobertura menor. Eu recriei o bolo. Recriou. E de 5 sabores, hoje nós temos 11 sabores e mais de 40 coberturas. Nossa, 11 sabores e 40 coberturas. Isso é uma visão, ele com certeza não foi criada de uma hora para outra. Foi dele querer aprender, querer fazer, eu tenho certeza, Luiz. Isso. E assim, isso tudo, esse sucesso, eu já creio no sucesso e mais para frente a gente vai falar, eu quero muito ouvir a tua visão sobre os planos de Deus que você me passou nos bastidores, mas eu tenho certeza que isso foi tudo fruto da sua caminhada. Desde quando você chegou no Rio, teve vontade de aprender, quando você trabalhou em restaurante, viu que era atendimento, viu que você tinha potencial, e isso tudo é refletido hoje, porque eu tenho certeza que onde você bota a mão com sabedoria e com discernimento de Deus, com certeza prospera.